Seja bem-vindo a essa meditação. Se você está começando por esse vídeo, nós já estamos muito avançado nele. Eu recomendo que você comece lá atrás, através de Gênesis, e vem seguindo essa ordem cronológica dia após dia. Essa meditação vai durar um pouquinho mais do que um ano, com certeza, porque nós paramos para comentar a respeito do que estamos lendo. Mas tem sido muito bom. Bom para mim, porque estou dando, mas ao mesmo tempo que eu estou a dar, também estou a receber de Deus e aprendendo através de tudo que nós estamos vivendo. Hoje nós estamos lendo Oséias capítulo 5, a história, na verdade, de Deus com o povo de Israel. Né? Deus sendo o esposo e Israel sendo a esposa, que o traiu. Vamos pedir a direção? Senhor Jesus, fale conosco e nos abençoe com essa meditação, com a tua luz, com o teu refrigério. A tua palavra seja o nosso verdadeiro alimento nesse dia. Amém. Então, Oséias capítulo 5, versículo 1. Ouvi isto, ó sacerdotes, e escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque contra vós se dirige esse juízo, visto que foste um laço para Mispa e rede estendida sobre o Tabor. O comentário diz, laço e rede. A corrupção de Israel acontecia principalmente em Mispa e Tabor, locais onde se localizavam os cultos pagãos. Deus havia orientado enfaticamente o seu povo a respeito das tentações que enfrentaria em sua nova terra e dos cuidados que deveria ter. Mas, pouco a pouco, o pecado se enraizou e se tornou um laço para a sua queda. O diabo continua armando ciladas para seduzir e corromper os sinceros na fé. Falsas doutrinas, verdades misturadas com mentiras, sutis, libertinagem, hábitos nocivos e tudo que conduz ao erro são verdadeiras armadilhas para fazer o cristão cair. Quem deseja evitar o terrível julgamento divino na eternidade deve fugir do pecado e atender fielmente ao que as Escrituras ensinam. Então, 1 Tessalonicenses 5, 22 diz assim, abstendo-vos de toda aparência do mal. Significa fugir dela. Fugir, aparência, né? Você nem tem certeza, então foge. Sabe, isso é um ensinamento para nós hoje, por exemplo. Por que o povo de Israel está na condição que está? Primeiro, antes deles entrarem na terra prometida, Deus falou, elimine o povo da terra. O povo que está lá é um povo que está fazendo o que é errado, então elimine eles da terra. E quando o povo foi para lá, não eliminou. Pensou assim, vamos arrecadar dinheiro com eles, vamos cobrar impostos deles e vamos nos manter muito bem aqui na terra servindo ao nosso Deus. Mas aos poucos, como o bispo falou, eles foram se corrompendo. Sabe os costumes? Né? Os bons costumes foram se corrompendo de que forma? Ah, isso é normal, bobagem, olha, todo mundo faz isso aqui, vamos fazer também. Aos pouquinhos, aquele povo que era fiel a Deus começou a ser infiel. Então, nós temos que vigiar muito na nossa vida para não cairmos também no mesmo laço que eles estão caindo, que nós estamos lendo aqui na Bíblia. No 2, os revoltos se aprofundaram na matança, mas eu castigarei a todos eles. Eu conheço a Efraim e Israel não se esconde de mim, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel se contaminou. Não querem ordenar as suas ações a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito das prostituições está no meio deles e não conhecem ao Senhor. A soberba de Israel testificará no seu rosto, e Israel e Efraim cairão pela sua injustiça, e Judá cairá juntamente com eles. Então irão com seus rebanhos e com o seu gado para buscarem ao Senhor, mas não o acharão. Ele se retirou deles. O comentário diz, a oferta rejeitada. As pessoas se apresentavam diante do altar com seus sacrifícios em mãos, mas cheias de rebeldia dentro de si. Suas ofertas eram uma expressão meramente exterior, já que o coração permanecia corrupto e distante de Deus. Isso causava repugnância no Altíssimo, porque elas buscavam seu auxílio, mas não estavam dispostas a ouvir e a se submeter ao que ele falava. Por essa razão,
Ainda que o buscassem, não o encontravam, porque não o faziam com sinceridade e disposição para abandonar o pecado. Jeremias 29, 12 ao 13 diz: Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Continuando no comentário, a hipocrisia tem sido adotada conscientemente por gente que dentro das igrejas mostra um comportamento de santidade, mas fora delas é um verdadeiro lobo. O ser humano ele é muito acostumado com uma rotina, né? Então ele cria uma rotina de vida, ele cria algo que se torna praticamente automático, ele faz até de olhos fechados. Então a rotina religiosa também ela é prejudicial, quer dizer, a pessoa vai para a igreja, leva a Bíblia, mas ela já senta no mesmo lugar, nas mesmas posições, ela faz as mesmas coisas e se calhar até as mesmas orações. Isso é prejudicial. Por quê? Ela está sendo religiosa, né? A rotina torna a pessoa religiosa. E isso já não agrada a Deus. Agrada a Deus quando nós fazemos algo de todo o nosso coração, consciente, pensando, né? Então, esse era o problema. O povo ia sacrificar, mas já era como se fosse algo automático. Ah, tal dia tem que ir lá, eu vou lá. Então ele ia, mas já não tinha um significado, já não havia uma intenção de fazer aquilo. No 7, aleivosamente se houveram contra o Senhor porque geraram filhos estranhos. Agora em um só mês os consumirá com as suas porções. Tocai a corneta em Gibeá, a trombeta em Ramá, gritai altamente em Bet-Avém, depois de ti, ó Benjamim, Efraim, será para a assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel manifestei o que está certo. Os príncipes de Judá são como os que mudam os limites. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após o mandamento dos homens. Portanto, a Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria e enviou ao rei Jarebe, mas ele não poderá sarar-vos, nem curar a vossa chaga. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho a casa de Judá. Eu o despedaçarei, e ir-me-ei embora, arrebatarei, e não haverá quem livre. Irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. De madrugada me buscarão. Verdade, né? A oração feita de madrugada é muito bom. É como diz o ditado, né? Pela madrugada a fila é muito pequena, então a gente pode ir até Deus que vamos ser atendidos. Oséias capítulo 6. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Feriu e nos atará a ferida. O comentário diz, tornemos ao Senhor. O ultimato foi dado ao povo. Ou este reconhecia os seus pecados e buscava restauração espiritual, ou seria destruído. Mas, em vez de se converterem, os israelitas manifestaram um falso arrependimento, pois lamentavam apenas pelas consequências de suas iniquidades e não por terem se afastado do Altíssimo. Eles queriam se livrar rapidamente dos problemas desencadeados pelo pecado e não se voltar a Deus com sinceridade. Quando o Senhor disciplina e exorta, sua intenção jamais é destruir as pessoas, e sim fazer com que elas retornem à fé genuína. Por mais severa que possa ser a correção de Deus, é o remédio perfeito para livrar a alma perdida da morte eterna. A medida de repreensão é proporcional à dureza do coração e ao pecado cometido. No 2. Depois de 2 dias nos dará vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Isso te faz lembrar do Senhor Jesus, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, né? No 3. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva,
como chuva serôdia que rega a terra. O comentário do 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A essência da vida de uma pessoa consiste em conhecer ao Todo-Poderoso. Se isso não acontece, sua existência neste mundo não cumpriu o seu propósito mais importante. Quando o ser humano se volta para Deus com sinceridade e sem reservas, seu conhecimento a respeito dele não é apenas intelectual ou teórico, mas pessoal, pois consiste em uma experiência real e profunda que influenciará de forma prática toda a sua vida. Para que isso aconteça, o desejo de mudança deve ser sincero, acompanhado de um arrependimento genuíno. Israel precisava de chuvas, proteção, sustento e muitos outros favores, mas tudo isso viria como recompensa da obediência ao Altíssimo. Dessa forma, esses benefícios jamais poderiam ser a motivação da sua fidelidade. Sabe como é que nós também conhecemos a Deus? Na oração. Por exemplo, eu vou recordar um pouquinho do que aconteceu comigo lá no princípio da minha fé, né? Eu pensava que tinha a Deus, mas eu tinha uma religião, mas não tinha a Deus. É diferente. Então, quando eu comecei a buscar Deus, eu comecei a entender de forma diferente que eu não conhecia Deus, eu conhecia uma religião. Então, eu comecei a me envolver. Então, são passos, né, que vamos dando. Então, vem uma necessidade e nós fazemos uma oração a Deus, né? Pedimos a Deus sobre aquele assunto. E podemos orar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes foram necessárias pedindo aquilo. Sabe quando você tem uma oração respondida? Quando você orou e você vê o resultado da sua oração, a alegria que nos dá. Quer dizer, nesse momento a gente está conhecendo a Deus. Nesse momento a gente está tendo uma experiência com Deus. E tantas outras vezes que, por exemplo, a primeira coisa que aconteceu comigo quando eu cheguei a primeira vez na igreja foi que eu senti muita paz, né, dentro da igreja. Uma coisa que eu não senti em outros lugares. Então aquilo me fez perceber que eu estava no lugar certo. Quando eu fui para casa eu não dormia bem, as minhas noites eram muito ruins, né, o sono, não tinha um sono muito bom. Então, no dia que eu fui, no primeiro dia, né, foi domingo, 18 horas. Quando eu cheguei em casa, a gente foi dormir. Na segunda-feira eu acordei tão bem disposto. Então aquilo me fez tão bem, que eu falei, não, domingo que vem eu tenho que estar lá de novo. Quer dizer, isso é uma experiência que a gente vive com Deus. Então, conforme os anos vão passando, a gente vai tendo novas experiências e nos aprofundando cada vez mais. É igual estudar uma caverna, né? Você vai entrando, você vai desvendando, primeiro você entra com medo, com receio, aí você vai entrando. Quanto mais você entra, mais você conhece o esplendor, a glória do Deus Todo-Poderoso. Aí o 4. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. O comentário diz, que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? O bem que Efraim, as tribos do reino do norte, e Judá, as 2 tribos do sul, intentavam fazer era tão breve quanto o frescor da manhã. Assim como a noite se vai quando o sol se levanta, iam embora também as promessas de fidelidade feita ao Altíssimo. Diante desse amor tão inconstante, ele fez essas perguntas em forma de um desabafo. Que mais eu poderia fazer por vocês que ainda não tenho feito? O que me falta fazer para que vocês se conscientizem dos seus erros e se voltem para mim? Há tantas pessoas hoje que agem como Efraim e Judá. Quando surgem as lutas, ela se compromete com Deus, visando apenas se livrar dos problemas. Mas ao receberem as bênçãos, se esquecem da sua palavra e revelam seu caráter interesseiro, egoísta e enganador. E aí, mais uma vez, eu repito o que eu tenho falado nesses vídeos, né, sobre esse livro de Oséias. Quão atual é esse livro, né? Parece que alguém, vivendo nos nossos dias, escreveu esse livro com o ar da antiguidade, né? Para você entender como que o ser humano ele é e quanto que nós não podemos confiar em nós mesmos. No 5, por isso os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca os matei,
e os teus juízos sairão como a luz, porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o reconhecimento de Deus mais do que os holocaustos. O comentário do 6, eu quero a misericórdia. As pessoas mantinham as práticas cerimoniais e sacrificiais determinadas na lei mosaica, mas faziam por obrigação, como um mero ritual religioso. Elas pecavam deliberadamente, pensavam que os seus sacrifícios compensavam a maneira hipócrita, desrespeitosa e insensível com que tratava o seu próximo. A maneira como elas agiam com o seu semelhante evidenciava o desprezo delas para com o Altíssimo e a péssima condição espiritual em que se encontravam. A espiritualidade não se revela somente no exterior, e sim na alma, onde habita o temor e a justiça. Sem isso, qualquer ação, por maior e melhor que seja, será um ato simplesmente mecânico e religioso. Os sacrifícios foram introduzidos no culto pelo próprio Deus, como expressão de fé e aceitação, não para manipulá-lo ou para dar visibilidade às pessoas. Então, aqui mais uma vez a gente retorna àquele assunto que eu falei sobre a pessoa fazer tudo no mecânico, no automático, ou como um simples ritual, uma rotina da vida dela. Então ele falou, eu não quero sacrifícios, eu quero a misericórdia. Quer dizer, não adiantava eles estarem ali sacrificando um animal, morrendo no lugar deles, se eles continuavam odiando as outras pessoas, né? Faltava a misericórdia neles. Eles não se consertavam com o próximo. Lembra? O Senhor Jesus falou, você trouxe a oferta, mas lembrou que tem algo contra alguém, deixa ela perante o altar, vai lá, se conserta, volta e oferta. Quer dizer, aquele povo estava ali, mas cheio de ódio, cheio de inveja dos outros, mas estava sacrificando. Quer dizer, Deus, eu não quero isso, eu quero você, né? O conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Quer dizer, as pessoas já não se preocupavam em conhecer mais a Deus, não se preocupavam em se aprofundar com as coisas de Deus. Estava ali por estar, né? Pior condição que está. Sabe aquela pessoa que você pede ajuda para ela e ela vem reclamando, murmurando, faz de qualquer jeito? Como é que você se sente? Você fala, era preferível que você nem fizesse. Assim é Deus falando com o povo. Olha, eu preferi que vocês nem dessem sacrifício do que vir desse jeito, dessa maneira. No 7. Mas eles transgrediram a aliança com Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam iniquidade, manchada de sangue. Como as hordas de salteadores que esperam alguns, assim a companhia dos sacerdotes que matam no caminho, no mesmo consenso. Sim, eles cometem abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também por ti, ó Judá, está assinada uma cega, quando eu trouxer o cativeiro do meu povo. Comentário do 7 ao 10, transgrediram a aliança, como Adão. O sofrimento do Altíssimo começou quando Adão e Eva pecaram. Daquele momento em diante, o paraíso se transformou em desordem e a transgressão se instalou no mundo. Desde então, o Senhor tem sofrido dor e afrontas provocadas pela humanidade. Mas o trabalho divino é constante e visa ao resgate do ser humano. Por essa razão, Deus fez aliança com Noé, Abraão, Isaque, Jacó, Israel e tantos outros. No entanto, ele relata que estava sendo traído e abandonado pelo povo. Assim, apresentou a lista de práticas pecaminosas da nação que, ao invés de se voltar para o Eterno, atendendo ao seu chamado, permanecia na rebeldia contra ele. Quando nós lemos a história de Israel, nós vemos então o povo se corrompendo, né? Lembra, nós vimos o povo adorando outros deuses, nós vimos o povo sacrificando crianças, enfim, os erros daquele povo. Agora nós estamos vendo como Deus estava vendo tudo aquilo e como ele estava se sentindo. Então, ele estava usando Oséias, né, nesse propósito dele ter se casado com uma prostituta, ter tido 3 filhos com ela e sofrido porque ela traiu ele. Ela voltou para a prostituição e depois estava sendo vendida como escrava para pagar uma dívida e ele foi lá, comprou, retornou com ela para casa. Quer dizer,
Como que Deus se sente no meio disso tudo, né? Você vai para a igreja e você não se converte. Você vai para a igreja, mas você não se entrega ao Senhor Jesus. Você continua vivendo uma vida errada. Quer dizer, tudo isso, como é que Deus se sente, né? Como é que você se sentiria sabendo que a pessoa que você ama está te traindo? Eu termino com essa pergunta para que você reflita e pense, né, nas suas atitudes, pense na sua vida também, tá bom? Que Deus abençoe. Gostou? Dá o seu gosto, nos ajude através da internet espalhar esse vídeo. Mande esse vídeo para algumas pessoas também que você está evangelizando, tá bom? E que Deus ilumine você ainda mais.